Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Josué, como você nunca viu. Ontem, quem assistiu o vídeo de ontem, capítulo 6, percebeu que eu ia engatar o comentário do capítulo 7, mas quando eu abri a Bíblia, eu falei, não posso misturar o capítulo 6 e o capítulo 7. Porque o capítulo 6 mostrou a derrota de Jericó. E quando eu abri o capítulo 7, mostrou a derrota do exército de Israel. Sim, os filhos de Israel lutaram, se prepararam, estudaram na grande universidade, na primeira universidade de Israel, a Universidade Maná. Ali eles treinaram, ali eles sofreram, ali eles foram preparados para a luta. E a única arma que eles tinham era a fé. Sim, porque o maná caía toda manhã, rigorosamente. Chovesse ou fizesse sol, o maná estava lá. E tudo que eles precisavam enquanto treinavam eram crer e ir ao campo e colher. E ainda tinha um ciclo de 7, que eles colhiam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Mas no 7º dia eles iam ao campo e não havia maná. Então eles tinham que comer o que colheram no dia anterior. Outro detalhe é que o maná, ele apodrecia ao pôr do sol. Era um alimento muito frágil. Se fosse guardado para o outro dia, ele apodrecia. Interessante que no 7º dia, o maná estava bonzinho para comer. E eles comiam. Quando eles chegaram, depois da banda do Jordão, quando eles passaram de oeste para leste, pouco tempo depois o maná parou de cair. E agora os homens, eles vão ter que viver com suas próprias forças, vão ter que colher o próprio maná. Na verdade, Deus disse: a partir de agora, vocês vão comer o que a terra produziu. Então eles comeram o que Canaã tinha produzido. E Canaã produzia muitas coisas, frutas de morte. Até que eles ficaram 5 anos sem precisar plantar, sem precisar comer o que tinham plantado. Aí aconteceu que a primeira luta do maior exército do povo, contado 600.000 soldados, e os soldados deveriam atacar Jericó. Eu não sei quantos soldados haviam em Jericó, mas talvez fosse um pouco menos, porque eles estavam com medo, tremendo, e cerraram as portas. Aí chegou a hora da luta. Deus disse: pode guardar as suas armas,
Essa primeira batalha não será vencida pelo homem. Repara, 600.000 soldados. O detalhe é que na Bíblia, o número 6 é número de homem. Adão foi criado no 6º dia. O 7º dia é número de Deus. No 7º dia, Deus se apresentou a Adão e disse: eu sou o seu Criador. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, pastor Samuel Ramos, ele disse, ele é especialista em Apocalipse, ele disse: o Senhor trabalha em ciclos de 7. São 7 trombetas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 selos. E a partir daquele dia eu fiquei observando a simbologia 7 nos textos. E agora eu cheguei no capítulo 7 de Josué. O capítulo 7, na verdade, é uma afronta ao 7. Lembra? O capítulo 6, que era o capítulo do homem, foi vencido por Deus. Deus pegou 7 sacerdotes, 7 cornetas ou trombetas, 7 dias e circundou 7 vezes a cidade de Jericó. E no 7º dia circundou 7 vezes. E o povo não tinha nenhuma espada. E o povo gritou e os muros ruíram. E eu já estou no 7º minuto e ainda estou na introdução, hein? É mole? Mas o que é interessante aqui é saber que o 7 é número de homem. Então, a vitória foi avassaladora. Deus só fez uma ressalva. Ele disse: vocês vão subjugar Jericó, mas o espólio da guerra não será de vocês. Porque naquela época existia uma lei que dizia: o espólio das guerras pertence aos soldados. Então eles tinham o direito de pegar todo o ouro, prata que eles quisessem. Se eles gostassem do uniforme dos soldados vencidos, eles poderiam adotar para si. Era chamado espólio de guerra, um direito dos guerreiros. E Deus disse: não haverá espólio nessa guerra, porque a batalha vai ser vencida por mim. Então a mim pertencerá o ouro e a prata que sobrar dessa guerra. Peguem tudo e ofereçam a mim no templo, na tenda tabernáculo. E eles fizeram. Porém, no entanto, e agora já entrando no capítulo 6, no capítulo 7, alguns dos soldados espertalhões guardaram para si nas barracas parte do espólio de guerra. Pegaram um pouco de ouro, um pouco de prata, pegaram umas túnicas, umas capas babilônicas dos soldados adversários e guardaram para si. Só que ó, eu guardo a minha, você guarda a sua e ó, boquinha de siri, ninguém fala nada. Deus falou: ah, tá bom, é assim que vocês querem, né? Então tá bom. Então chegou
o dia da próxima batalha, Deus disse: agora vocês vão lá e combatam Ai. A cidade chamava Ai. Ai, ai, ai. E aí eles foram, e os capitães foram consultados e disseram a Josué: a gente não precisa levar todo o nosso exército de 600 mil homens. Não, a cidade é desse tamaninho. Vamos mandar apenas uma porção. Saudações, cavaleiro. Bom trabalho. Obrigado. Vamos mandar algumas porções de soldados. E eu acho que eles escolheram... Eu acabei de ler o texto, mas a minha cachola é furada. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não conseguiria reter o essencial do texto. Pela misericórdia dele, eu consigo. Mas me parece que eles falaram assim: Josué, Ai é desse tamanho, parece um dente de aio. Então a gente não precisa mandar todos os soldados. Eu acho que eles mandaram 3 mil. Ou foram 30 mil, não lembro agora. Mandaram, vamos, 3 mil, vai. Com 3 mil a gente acaba com eles em um dia. E foram. Gente, levaram a maior coça do exército de Ai. E eles mataram 36 soldados valentes de Israel. A primeira baixa. E saíram fugidos dos aienses. E chegaram em casa com o rabinho entre as pernas. Todo mundo chorando. Josué rasgou a sua roupa, caiu em terra. Senhor, o que aconteceu? Estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Mas o Senhor fez isso com a gente. Por que a gente perdeu essa guerra? Nós tínhamos que ter ido com o exército inteiro. Deus disse: não. Vocês perderam a guerra porque vocês não cumpriram a palavra que eu disse. Eu disse para que não ficassem com os espólios de guerra. E vocês ficaram. Não, Senhor. Não ficamos. Ele disse: ficou. Vários soldados de vocês pegaram prata, ouro, pegaram vestimenta e guardaram para si. Estão guardados na barraca de vocês. Aí Josué falou: não acredito nisso. E aí houve um longo processo para investigar o que tinha acontecido. E aí lançaram sortes. E a sorte caiu na tribo de Judá, culpada. E dos filhos de Judá, Acã. E eles falaram: diga, Acã, que mal foi que você nos fez? Que mal foi que vocês nos fez? Que mal foi que vocês nos fez? Ele falou: ah, eu achei essa capa babilônica tão linda. Veja, esmerada, toda cravejada de ouro. Eu também peguei um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, guardei aqui na minha barraca. Pois você fez muito errado. Você não obedeceu a ordem de Deus. Quando Deus dá uma ordem, você tem que obedecer, porque senão você colocará em risco todo o acampamento, toda a cidade, todo o país. A nossa guerra foi perdida porque você não obedeceu a Deus. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, ó. Tá vendo aqui, ó? As ordens de Deus estão aqui, na palavra de Deus.
Nós precisamos obedecer a Deus. A batalha contra Jericó foi vencida com Deus na frente. Eram 7 sacerdotes, o número de Deus. Eram 7 trombetas, o número de Deus. Eram 7 dias, o número de Deus. 7 voltas, o número de Deus. E a batalha foi vencida por Deus. Por isso Deus disse: o espólio é meu. Mas os soldados disseram: não, eu fiquei 49 anos, 40, né? Treinando no deserto. Eu tenho o direito de pegar pelo menos uma capa da Babilônia. Pelo menos 1 quilo de ouro, 1 quilo de prata. Você não tem direito. Por culpa do seu pecado, o nosso exército foi derrotado e voltou com o rabinho entre as pernas, chorando. Agora todos os povos de Canaã vão se voltar contra nós e vão nos destruir. E de fato, depois disso, depois que a cidadezinha de Ai, que era desse tamanhinho, venceu o grande exército de 600 mil homens, todo o povo ao redor se engraçou. E as lutas foram ferrenhas. Mas o povo dessa vez aprendeu a lição. Quando Deus disser: mate todos, não fique com o espólio porque não é seu, obedeça. Existe outra história que nós vamos chegar lá. O rei Saul, Deus disse: mate todos, mulheres e crianças inclusive. E ele matou todos, vírgula, mas deixou alguns bois para oferecerem sacrifício ao Senhor. Deus disse: você não obedeceu, por isso você vai ser tirado da linhagem real. Se você tivesse obedecido, os filhos de Israel seriam sempre liderados por você. Mas agora, por culpa sua máxima culpa, o reinado será tirado de sua família e passado para outra família. E foi passado para a família de Jessé. E Davi reinou no lugar de Saul. Deus é magnânimo, adorável, merece adoração e merece obediência. Se você obedecer, você viverá. Se eu obedecer, eu viverei. Mas a minha revolta contra Deus significará morte para mim. Então, que essa primeira batalha perdida pelo exército de Israel seja simbólica para nós. Que ela nos lembre que quem vence as nossas batalhas é Deus, o vigia das pessoas. Deus disse: vai nessa sua força, Josué. Lute com vigor, mas não se esqueça, a batalha é vencida por mim. Eu, disse Jesus, sou o comandante do exército do céu. É sobre mim que vocês vencerão. Creia nisso. Ontem um amigo disse: eu tenho lido muito a Bíblia, mas não tenho seguido muito. Eu falei: homem,
O resultado de ler é seguir. Não fica perdendo tempo, não vou seguir, daí tá tudo bem. Não, não é assim. Quando Deus se revela a você, você precisa seguir na medida do seu conhecimento. Eu tenho conhecimento limitado, mas eu sigo ao meu Senhor na medida do meu conhecimento. Por favor, faça isso. Não lute as suas batalhas sozinho. Leve o Senhor do céu, porque é Ele o garantidor de suas vitórias. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.